nuvem. Então, nossos três convidados vão falar da experiência de filho. Como que foi o pai deles, né? Era um pai bravo? Quais os valores que esse pai deixou? E, enfim, como que foi ser filho dos respectivos pais? Pode começar aí quem quiser. Bom, então eu vou começar, né? Vai lá. Bom, meu pai era paulista, né? E ele era muito rígido, aquele homem super disciplinado, não bebia, não fumava, falava 8 idiomas, enfim. Ele era mega disciplinado e automaticamente ele cobrava muito, né? Na questão de estudos e tal. E assim, acima de tudo, o que eu lembro bastante dele é realmente a disciplina em tudo. Horário, aquela coisa metódica. E isso eu tentava fugir várias vezes, mas era difícil. Mas, assim, na época eu reclamava bastante, mas hoje eu até agradeço, porque graças a isso eu passei em 8 vestibulares e fiz 1000 coisas. E se não fosse talvez essa coisa rígida, isso não teria acontecido, bem provavelmente. Muito bacana. Pois é, gente, como eu sou amiga dele, eu vou contar para vocês. Eu não sei bem se o Glauco ele é um renascentista assim do século 20, 21, ou se ele é um polímata, sabe? Essas pessoas que entendem um tanto de assunto, e é uma pessoa assim, muito rica enquanto um indivíduo que se apropriou de si com convicção, né, Glauco? Bacana demais, com força. Inspira. Bastante. Obrigada, Glauco. Obrigado. E aí, Anísio e doutor Magela? Doutor Magela. O Anísio pode ser o segundo, eu sempre gosto de ser o último. Então porque tá bom. já vi a história bonita do Glauco aí, agora vamos ver você, Anísio. Bom, meu pai se chamava Anísio também, né? Eu tenho esse nome em homenagem a ele, né? Anísio Ciscoto Filho. E meu pai, até a minha adolescência, era uma pessoa assim, muito rígida, não dava muito papo para os filhos, não. Depois, na adolescência, ele começou a conversar e eu falo, ele era bancário, trabalhou no Banco Hipotecário e Agrícola, foi jogador de futebol, cruzeirense fanático, e depois, na adolescência, ele passou a conviver mais, a gente ia juntos ao Mineirão e fazia muitos programas juntos. E uma coisa que eu falo que eu devo muito ao meu pai, que um certo dia, estávamos almoçando na mesa lá em casa, ele virou para mim e para o meu irmão e falou: Marquinhos, Anizinho, depois do almoço, pega a carteira de identidade e os dois vão comigo no centro. E nós fomos para o centro, fomos ali na agência Carijosa da Caixa, e ali com o seu Valdir Cândido, eu me lembro bem, eu fiz a minha inscrição para o concurso da Caixa Econômica Federal, que eu não sabia o que era a Caixa Econômica Federal, eu não tinha ciência do que era. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, ele falou: você está bem forte assim, nos estudos, você vai passar nesse concurso, e esse concurso vai mudar a sua vida. E realmente mudou minha vida, né? Eu entrei, trabalhei, já são 41 anos trabalhando na Caixa. Lá eu conheci Beatriz, com quem eu me casei, constituí minha família, 4 filhos, né? Nasceram nesse período. E, então, quer dizer, ele foi muito importante na minha vida com esse conselho. Era uma pessoa muito boa, muito assim vibrante, né? Aquele italiano, muito bravo, mas uma pessoa que deixou muita saudade. Eu sinto muita saudade. E, aliás, outro dia eu estava falando com minha mãe está com 90 anos, que um dos prazeres que eu tenho na minha vida hoje em dia é ao acordar com a cara meio amassada, eu chego no banheiro e olho no espelho e vejo meu pai. Você se parece fisicamente? Demais. O pessoal fala que é a cópia perfeita, né? Esculpido em Carrara. Então, assim, é uma das alegrias que eu tenho é de rever meu pai no meu rosto, principalmente no sorriso. Que bacana. E o futebol, você herdou assim, um interesse dentro e conseguiu jogar a bola? Assim, ou... Não. Houve uma involução na família, né? O meu avô, ele estando aqui em Belo Horizonte, em 1921,
ele participou da fundação do Palestra Itália. Ele é um dos fundadores. Depois, na década de 50, meu pai se aventurou a jogar futebol, jogou no Rio de Janeiro, no Vasco, Botafogo, Fluminense, porque ele marcava o Heleno de Freitas, que era lá da terra, de São João Nepomuceno, ao lado de Rochedo, de Minas, né? Faz parte da região metropolitana do Rochedo também. E os times do Rio de Janeiro o convidavam para ir jogar lá para marcar o Heleno. E depois ele veio aqui, fez alguns jogos pelo Cruzeiro, já era Cruzeiro. E eu, depois, fui trabalhar na agência Barro Preto, me envolvi lá com o pessoal do Cruzeiro, né? Sou César Massa, aquela turma toda, e hoje eu sou conselheiro nato, né? Vitalício do Cruzeiro Esporte Clube. Então, meu avô fundou, meu pai jogou e eu corneto. Que ótimo! Cada um se envolve, né, num aspecto da forma que melhor lhe convém, né, que acha mais interessante. Muito bacana. Obrigada, viu, Anísio? Doutor Magela. Bom, eu gostaria também de dar a minha versão, porque meu pai foi uma pessoa que não foi protagonista nem nada, não foi exigente, mas eu gostaria de dizer umas coisas simples que eu herdei dele. Por exemplo, ele foi prefeito lá em Poté 5 vezes. Agora, ele, no 5º mandato, não tinha uma casa para morar. Ele conseguiu um financiamento de 10 anos na Caixa Econômica Estadual para financiar a casa onde ele morava com o prefeito e ele pagava aluguel. Então, eu me lembro de umas coisas que ele ia à missa, ia à igreja todo dia. Lá no Poté não tinha missa, ele ia à missa aos domingos. Aqui em Belo Horizonte, quando ele mudou para cá, ele ia à missa todo dia. Não fazia protagonismo de religião, de nada. Então, eu dei dele os exemplos e não consegui os exemplos de qualidade que ele me deixou, de levar uma vida simples, uma vida digna, útil e proveitosa para a sociedade, porque ele fazia caridade, todo mundo, Poté não tinha hospital. Ele tinha uma pessoa chamada Sebastião Leal. Essa pessoa era funcionária da prefeitura e encarregada de trazer pessoas doentes. Então, nós brincávamos até aqui em Belo Horizonte, quando a gente estava procurando hospital para poder internar, falou, poxa, mas Poté produz muito doido. Falou assim, não, lá não produz doido, não, lá o pessoal só piora. Então, a gente tem essas imagens que fica de procurar doutor Laurindo e outros médicos para conseguir internação. Meu pai tinha mania de dar remédio para os pobres. Olha bem, uma pessoa que foi prefeito 5 vezes, uma vez nomeada por Milton Campos, na época da redemocratização. Ele chamava Omar Afonso da Silva. E minha mãe, Elza Freire. Aí, como meu avô era o tabelião, botou o meu nome, Geraldo Magela Silva Freire, porque ele queria pedir ao meu pai autorização para o Freire ficar por último, que é a tradição no português, né? É a tradição. Já o italiano, a mulher não adota nome nenhum, ela sai, entra no casamento e sai. Agora virou hábito, também nos Estados Unidos, de uns 20 anos para cá, virou hábito também acrescentar o sobrenome do homem à mulher. A mulher acrescentou o sobrenome do homem. Isso não era uma prática. No Brasil é um hábito, né? É um hábito, e esses hábitos simples é porque eu recebi do meu pai com muito carinho, sabe? É uma pessoa realmente que eu até hoje, a gente vai ficando velha, a emoção parece que toma conta da. Até hoje, quando ontem foi o Dia dos Pais, por exemplo, eu lembrei dele, escutei aquela música do Roberto Carlos e meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Uhum. Foi. Então, o senhor trouxe dele essa facilidade também com o público, com o social, esse olhar, né? Para a sociedade, para os que precisam da sua ajuda aí, né? Exatamente, eu não fiz, ele não fazia protagonismo de nada, aqui, vai na igreja, faz isso, mas eu fui coroinha da igreja, eu sempre gostei
de ajudar. Eu não faço isso para fazer nessa idade, eu não tenho motivos para construir uma imagem que não seja verdadeira. Doutor Magela, doutor Oi. Magela, então eu queria cumprimentá-lo, porque o senhor falou que o senhor foi coroinha. Hoje é o dia do coroinha. Ah, é? Coisa boa. Aí tinha um padre alemão lá em Poté, chamado Paulo Theodor Schrader. Ele fugiu com a família na época do nazismo na Alemanha. E ele era muito amigo do papai e voltado para atender as comunidades rurais. Então, meu pai ajudava muito o padre Teodoro. Ele casou meu pai 2 vezes, porque minha mãe morreu, eu tinha 2 anos. Aí meu pai casou com a irmã da minha mãe 4 anos depois. Aí, esse padre Teodoro casou meu pai 2 vezes, mudou aqui para Belo Horizonte com a paróquia, me casou, batizou meus filhos. Então, essa prática pelo exemplo, eu aprendi com ele e me sinto muito satisfeito e muito gratificado com a vida por ter a oportunidade de realizar aquilo que eu acho que Deus espera de cada um de nós. Construir um mundo de afetividade, um mundo de amor. Hoje eu entendo, e eu só fui ver isso depois que minha filha nasceu, a Glenda Freire, que é advogada também, que a mulher tem direito. Quando a Glenda nasceu, eu olhei assim e falei, não é que essas meninas têm direito? Pois bem, hoje, pelo exemplo que eu tive, eu sou entendido de que a mulher é a rainha da criação, o homem é um súdito, o homem, Deus deu para ele a semente, mas a mulher é que traz vida, é que gera vida, que altera a estatística do mundo, que traz a construção do lar de harmonia e de amor. Eu acho que a mulher realmente um ser que tem que ser privilegiado pela sociedade, pela nobreza da sua destinação que Deus deu. Ela que gera vida, ela que altera o mundo. Então, eu acho que isso foi provocado pelo quê? Pelo o amor, pela afetividade do meu pai com a minha irmã, e que eu estou sentindo que eu estou nessa fase da vida vivendo com muita alegria, porque eu sou casado há 50 anos e tenho 3 filhos, todos 3 advogados, tenho 5 netos e me sinto feliz com a vida. Por quê? Porque é aquele negócio, a família é indispensável. A família é que nos traz essa afetividade, e o que manda na vida é a afetividade, é aquela pessoa que te cumprimentou, que você banava a mão para ela, que você abraçava, que foi seu colega no colégio. São essas afetividades que constroem e alicerçam a vida da gente. Muito bem. Então, veja que lindo isso, né, que vocês estão trazendo, que, em alguma medida, assim, o pai, alguma coisa do pai se eterniza e continua no filho, né? Então, é muito bonito isso, né? E aí, agora, você está falando isso da questão da mulher e tudo mais, mas nós, mulheres, andamos muito sobrecarregadas, né? E aí, o senhor, como advogado, eu quero perguntar o quê? Porque ali, até naquele texto na chamada, né, para a nossa roda de hoje, eu falei, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O que a nossa Constituição fala? O que acontece com esses pais, doutor Magela? Eles simplesmente somem, e a lei fica por isso mesmo? Fica só os filhos cheios de mãe. Só tem mãe, né? Só tem mãe. Pai tanto não tem. Como é que é isso? Eu gostaria de dizer para vocês que o direito à paternidade é um direito que antecede a todo o direito positivo, é um direito natural. Por isso, eu gostaria de dizer, aos 30 anos atrás, eu até hoje advogo, eu estava defendendo uma pessoa que, naquela época, se chamava prostituta. Aí a pessoa
contra quem eu propus ação, patrocinei a ação, a família ficou uma fera. E no dia que saiu a sentença, estava toda a família lá. Eu, como tinha que esperar a audiência, eu procurei me aproximar de um filho mais velho, lá na sala de audiência, para dizer para ele: olha, não se sinta ofendido, não. Vai sair a sentença, me parece que vocês estão dando muito valor, e eu respeito, mas essa pessoa que está pleiteando, ela está pleiteando um direito natural, ela não quer ofender a ninguém, não. Ela não sabe, ela teve relações com várias pessoas. O direito, ela acha que foi fulano, ela deduz a pretensão dela, como nesse caso específico, o laudo foi lido pelo juiz lá e negou a paternidade, ele não era pai. Falei: olha, qualquer que seja a sentença, não se sinta ofendido, não. Se uma pessoa entrar com ação de paternidade com você, se dispõe a fazer o teste da paternidade, isso é um direito natural, Deus quer que todo mundo saiba quem é o progenitor, mas então não se ofenda. Quer dizer, bom, a pessoa escolheu uma pessoa de posse para poder dizer que seria o pai. E o que tem isso? Se tentou com um, não conseguiu, vai tentar com outro, porque o direito é divino, é natural. E não tem nenhuma implicação civil para o homem que simplesmente engravida a mulher, some e não se responsabiliza pelo filho. Não? Não tem implicação nenhuma? Não. Se for por qualquer prova escrita ou testemunhal, se for provado que ele é pai, ele responde tudo nos termos da lei. Ela vai ter direito a nome, ela vai ter direito ao patrimônio, que não é patrimônio de pessoa viva. Ela vai ficar com o direito e, posteriormente, ela vai herdar. Tá. Aí seria o filho na condição quando ele for maior, estou entendendo, né? Que pode requerer isso. Não. O direito nasce com a paternidade. Agora, não existe herança de pessoa viva. Só quando a pessoa morrer que a herança vai ser dividida. Tá. Eu ainda acho muito desproporcional isso de ficar filho muito esquisito, como se fosse possível existir filho sem pai. Gostaria de acrescentar mais uma coisa: não corre prescrição contra menor. Então, a pessoa que não sabe quem é o pai dele, não corre prescrição. Aí ele completa 21 anos, aí ele pode pretender procurar quem é que é o pai dele. E aí, se tiver herança ou já foi distribuída, ela vai ser realmente novamente dividida com a acréscimo daquele herdeiro. Tá. Eu não sei se essa realidade nossa ela se repete em outros países, né? Com essa alto número de homens que não reconhecem, né, espontaneamente a paternidade, né? Então, não saberia dizer. Mas vamos, então, encaminhar para uma outra coisa para além da lei. Então, nós temos, o doutor Majá está com 81 anos, tem 3 filhos, não é isso? 3 filhos e 5 netos. E 5 netos. Anísio tem 4 filhos, né, Anísio? Sim, são 4 filhos, 3 aqui na terra e 1 no céu. E 1 no céu, tá. E o Glauco tem 1 filho. Então, assim, agora eu queria saber de vocês, quando é que nasceu em vocês, que vocês se deram conta e que vocês queriam ser pai? Mais do que ela vai precisar, mas é só colocar uma margem de segurança. Bom, eu acho que isso é uma coisa instintiva, né? Isso é uma coisa natural. De pequeno em casa, vendo o pai e a mãe, você pensa: meu Deus, quando é que será que eu serei pai, né? E aí você se casa, você conhece a pessoa que você escolheu para constituir a família,
E aí é uma consequência natural, né? Eu conheci a Beatriz na agência Carijós, ela trabalhava na compensação, à época, eu era chefe de setor ali do fundo, aí ela foi fazer hora extra comigo, começamos a namorar. Aí vocês fizeram hora extra de fato, foi assim? É por aí. Então, assim, o casamento, a agência Carijós. Eu até recentemente, há 2 anos atrás, foi em 2016, eu fui designado gerente-geral da agência Carijós, né, que hoje se chama Século. E aí eu ia ali naqueles lugares assim onde tinha a Copa, e eu e a Beatriz lanchávamos juntos, e onde a gente trabalhava, eu falava, pessoal, aqui que eu conheci minha esposa, aqui tal, tal. Então, assim, foi bacana essa questão, né? Poder trabalhar, depois poder voltar ao lugar ali onde eu fiz tantos amigos, né? A própria Elicélia trabalhou lá na Carijós também, era caixa na Carijós, a gente se dava muito bem, né? E é isso, não existe um momento de você falar, eu vou ser pai. Eu acho que isso aí está no DNA da gente, né? Está no espírito da gente, essa paternidade. E quando depois ficou isso mais vivo? Quando a Beatriz engravidou ou quando o primeiro filho nasceu? Não, a partir do momento, né, que engravida e fala, a gente fica todo bobo, né? Eu lembro quando ela engravidou de gêmeos, né, a Rapinha do Tacho, foram os 2 meninos, né? Eu tive uma menina, a Ana Luísa, depois veio a Ana Letícia, e depois de anos vieram o Matheus e o Tiago. E eu lembro que ela chegou muito assustada do médico com o ultrassom, aí ela pegou o ultrassom, né? Porque eu não fui por um compromisso de caixa, e ela ficou muito triste que eu não ter ido no pré-natal com ela, e ela chegou assim para o exame, pegou e julgou o exame em mim, assim, falou assim, olha só o que você fez, e me julgou. Aí eu falei, ai meu Deus, deu problema. Aí eu abri, assim, tinha 2 fotinhas, né? Assim, aí eu li lá, foto 1, foto 2. Falei, nossa, Beatriz, o menino está com problema, porque geralmente vem uma fotinha só, e nesse vieram 2. Ela falou assim, lê direito, é feto 1 e feto 2. Aí eu falei, são gêmeos? Ela falou, gêmeos. Na hora, eu corri, abri a janela, assim, botei metade do corpo para fora, e desculpe o palavrão, viu, gente? E gritei, eu sou foda! Meu vizinho chegou na janela e falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei assim, a Beatriz está grávida de gêmeos. Ele falou, você é foda mesmo. Mas foi assim, é muito gostoso, é muito bom, é uma coisa que a gente entende. Depois, quando a gente perde as noites de sono, né? Aí você lembra, fala, puxa vida, eu devia ser menos um pouquinho. É interessante, né? Isso que o Anísio está trazendo é o que acontece com a gente quando a gente está diante de algo inusitado e novo, que é a primeira coisa, que é a negação. Então, ele leu foto 1, foto 2. Isso a gente até para dar um tempo para o cérebro da gente entender o que está acontecendo, né? Aí ela foi e disse para você o que era, né? Ela chorando muito, né? Ela chorando, porque a médica, ao invés de tranquilizá-la, deixou mais nervosa, né? E ela chorando e eu lá comemorando. Você é um insensível, eu aqui preocupada, chorando, não é porque você que vai parir esses meninos, não sei o que lá. Falei, Beatriz, deixa eu comemorar, pelo amor de Deus. Que ótimo, muito bom. Obrigada, Anísio. Então, Glauco, como? Então, o doutor Geraldo e o Anísio, o doutor Geraldo tem casado, tem 3 filhos, Anísio casado, tem 4 filhos. Glauco, conta para eles, você está casado hoje? Então, conta para eles a sua história. Não está. Então, conta para eles aí a sua história da... A minha história é bem singular. Você estava questionando um filho sem pai, né? Eu questiono um filho sem mãe, né? Que é o meu.
Mas, no meu caso, eu com 33 anos, eu queria ser pai, mas eu já não queria ter a mãe. Eu não queria ter a mãe porque eu sou muito independente e, enfim, por questões pessoais, eu não queria que a mãe existisse. Aí eu procurei o juizado e eu resolvi ser pai. Esse é o segundo caso no Brasil de um homem solteiro que adota uma criança legalmente no juizado de Minas Gerais, né? Isso em 2007. Aí eu fiz todo o protocolo que o juizado pede. O juiz ele assinou que eu estava apto a ser pai, até porque eu sou psicanalista também, né? Além de artista. E mudei todo o conceito de adoção no juizado, enfim. Aí o juizado me apresentou uma criança e é o atual meu filho, tem 22 anos, e quando eu o adotei, ele tinha 6, foi em 2006 para 7, e tinha 6, 7 anos. E a única coisa que eu questionei, eu lembro disso claramente, que eu quis muito que tivesse uma mãe na certidão. Até pelo constrangimento futuro, né? Porque até uma ficha de cadastro, um, um filho sem pai é normal, mas sem mãe não existe, né? É. Biologicamente impossível. Mas Ainda realmente o hoje, né, Glauco? juizado é o juizado ele é muito radical e não tinha a mínima possibilidade, a única possibilidade pequena era que a própria mãe biológica, que eu não a conhecia, não sei nem o nome, fosse mãe. E se ela fosse mãe, ela seria herdeira. Então, também já foi retirada essa possibilidade. E eu conversei com ele, foi tranquilo. Ele tinha 5 anos e pouquinho. E, e ele é filho de Glauco Nunes de Moraes apenas. Não tem mãe, até hoje. Muito Entendeu? singular, né? Essa Bem similar. história, E né? durante 4 anos, eu ganhei, vou falar o título, né, de melhor pai do Brasil no Juizado de Minas. Até 12 anos eu proibi de qualquer pessoa tirar foto com ele, porque pela questão pública, de eu ser uma pessoa pública, né? E eu tinha medo, assim, ele tinha sido adotado por uma americana, Isso, e eu queria que você falasse dessa aqui. Não isso, foi a Então primeira foi assim, adoção, né? não, eu não conhecia quando eu fui no juizado, eu falei que queria ser pai e ponto final. E aí o processo é muito simples, assim, quer dizer, ele é muito demorado. Durante um ano, mais ou menos, ficam 3 pessoas te perseguindo, vamos falar assim, que é uma psicóloga, uma assistente social e uma comissária de menor. A psicóloga vai fazer umas 8 entrevistas com você, vai estudar o seu psiquê e vai fazer um relatório disso. A assistente social também vai fazer umas 6 entrevistas, vai estudar você como família, o que você tem para oferecer como família. E a comissária de menor vai na sua casa, geralmente sem marcar dia e hora, e abre até seu armário. Enfim, ela vai ver o que você tem para oferecer externamente. Não é questão de dinheiro, né? Bom, depois de mais ou menos 8 meses a 10 meses, essas três profissionais escrevem um relatório para o juiz, isso para casal, para mulher, para homem, para qualquer pessoa, tá? E o juiz fala, fulano e beltrano, ou fulano ou ciclano, está apto a ser pai ou não. Geralmente, nessa etapa, já elimina 30% dos casais e de solteiro, uns 90. Homem, então, quase 100. Porque uma mulher solteira querer adotar uma criança é uma coisa teoricamente incomum, mas não é tão incomum quanto a um homem É. solteiro, né? Bom, aí, quando o juiz dá a permissão, você está apto, aí que você preenche a ficha, eu quero beber, eu quero enfim. Eu não pus nenhuma objeção, eu só pus, eu aceitaria até casal de irmãos com doença curável, eu lembro que eu pus isso lá. E depois de 2 semanas ligou a psicóloga para mim, do juizado, falou, olha, tem um menino que é a tua cara, e eu não posso mais errar com ele, porque ele foi adotado por uma americana, adoção internacional, ele é irmã e tal, e deu um BO horroroso, ele teve problema de espancamento mesmo, enfim. E a Polícia Federal quando ela veio para o Brasil pegar a adoção plena, ela foi denunciada pela faxineira da escola de inglês que ela dava aula. Porque o juiz libera a adoção provisória primeiro, depois de um ano ele dá a plena. Bom, e ela tem que estar no Brasil. Aí os dois foram tirados, ele e a irmã foram tirados dela
à força, né, com certeza. Essa mulher teve o maior problema no Brasil, eu também não a conheço, não sei nem o nome. E ela foi, então, com ele, Glauco, eu não posso mais errar. Porque quando acontece um erro desses no juizado, o juiz provavelmente ele cai matando na psicóloga, porque ela que estudou, teoricamente, o psiquê de quem, né? Enfim, aí eu lembro que eu falei não. Eu falei, não quero. Porque eu queria até 4 anos, ele tinha mais. Eu falei, não quero. Mas ela insistiu, eu falei, então eu vou lá vê-lo, mas eu não quero que ele saiba que eu vou ver para isso. Aí quando eu vi, ele veio me deu um beijo, eu falei, pronto, é meu filho, é o que eu quero. Aí que você contrata um advogado, aí começa o processo. Então é todo um processo que é muito bacana, mas é muito burocrático, entendeu? É bem burocrático. Aí ele tinha sido adotado, eu não consegui pegar ele e a irmã, por quê? A irmã era 1 ano e meio mais velha que ele, e com medo de não ser adotada, ela já tinha pedido para a cozinheira do abrigo adotá-la. E eu até tentei, né? Mas o juiz já tinha liberado a separação dos dois irmãos. Aí, mas ele pediu, quando eu adotei, ele falou, olha, tenta não separá-los e tal. Só que a realidade de uma cozinheira com a minha é muito diferente, né? Então, começou a dar problemas para ela. A menina ia lá para casa e não queria voltar mais. Então, assim, não tinha lógica. E eu entendi, eu sou muito prático também, eu sou extremamente direto, e falei para ele com 8 anos, eu falei, olha, a sua irmã, ela está lá e quando ela tiver 18 anos, você também, vocês se procuram, ela não vai mais te ver, porque está dando problema, ABC, enfim. Expliquei tudo e foi dito e feito. Hoje eles convivem super bem nessa realidade, né? Eu moro sozinho com ele desde então e, enfim, ele é extremamente amoroso, extremamente ele é até mais amoroso que um filho biológico, eu acho. E eu sou super bravo, sou mega bravo. Eu puxei o papai, né? De tanto falar do meu pai que eu recriminava, que pior. Eu sou extremamente, assim, rigoroso mesmo. Principalmente na questão de estudo, de fazer uma coisa. E isso igual ontem, dia dos pais, né? Ele escreveu uma coisa linda no Instagram, enfim, todo mundo fica bobo de ver o tanto que ele escreve bem. E E é puxou isso, o pai então. também, né, Glauco? Porque E eu falo o seguinte: o meu filho, em vez de ser. Essa foi o grande conceito que eu instalei no juizado foi o seguinte: em vez do. A psicóloga perguntou qual que era a diferença de um filho adotado por um filho biológico. Eu falei, olha, para mim é nenhuma. A única diferença é que um filho biológico ele é gerado através de uma gestação e o adotivo através de uma adoção. Quer dizer, não tem diferença. E eu provei para várias pessoas da época, que são conhecidas em BH, que parte do ser humano é produto da genética, mas a maior parte, 80%, é produto do meio. O ser humano é produto do meio. A ocasião faz o ladrão. O advogado ele deve saber disso. Em grande parte dos casos, né? Então, eu lembro que na época até Yara Tupinambá foi contra, todo mundo foi contra. Uma psiquiatra famosa. E quando eu quero uma coisa, eu não sou muito de conversar, eu não sou de Você dá falar. ouvido para você, né, Glauco? E eu provei isso e hoje ele é extremamente. Ninguém. E outra coisa, ninguém acreditava nessa história. Na época saiu na mídia, insinuando que eu era teoricamente safado e tinha engravidado uma mulher e não quis assumir a criança. E depois de alguns anos eu inventei essa lorota de adoção para dar uma de caridoso, entendeu? Isso saiu na mídia. E até 12 anos eu não queria que tirassem foto com ele, para não sair no jornal, essas coisas, até porque eu não conhecia a mãe biológica, nada. E americano devia ser doido, eu falei, não quero. Aí, com 12 anos, um programa de TV, que eu não vou citar o nome, da Bandeirantes, ligou perguntando se podia cobrir o aniversário dele. Eu fiquei com uma resistência imensa, mas daí até a psicóloga dele falou, olha, para com isso, libera, porque tu está muito... Eu tinha muita neura com essa questão da foto, né? Dele aparecer e tal. E aí eu deixei, aí quando foi mostrar, passou na Band, em canal aberto, o aniversário dele de 12 anos, e foi um aniversário de artistas, né?
desde a Yara do Pinambá até... E você foi, né, Vera? Foi? De 12 anos? Não, no D não foi, não. Ah, tá. É. Então, foi o encontro dos artistas de Minas Gerais. Então é isso, é uma história bem, bem singular. E hoje eu vejo que realmente tudo que é conversado, né? O caso é que, sem querer, a gente conceitua as coisas e acaba que o próprio pensamento nosso, sem querer, ele vira nosso lema de vida e, sem querer, nosso inimigo, né? Porque o pensamento está ligado à mente, né? Então, a mente ela não pode aprisionar o corpo físico, né? O que deve aprisionar o corpo físico e a vida não é a mente, é a consciência, que é muito maior, né? Eu brinco o seguinte, que a consciência é o oceano, né? É o oceano. Tanto que no fundo do oceano é a calmaria, na superfície é as ondas, é a confusão. Então, a mente é a superfície do oceano. Por isso que, quando a gente consegue deixar que a vida seja regida pela consciência, a gente se torna uma pessoa leve. A gente aprofunda no oceano e vem a calmaria. Porque o grande problema da vida não é ter problemas. Ter problemas, a patologia disso, inclusive, é saudável, principalmente na terceira idade. O grande problema da vida é não ter a decisão. Aí sim vira um grande problema, porque a gente já acorda decidindo tudo na vida. Então, isso é tudo que eu passo para ele, e com a minha praticidade, entre aspas, eu sou extremamente filosófica, a Vera me conhece, gosto de coisas esotéricas, mas fundamentadas em coisas científicas, e é isso. Em resumo, é isso. O ser humano Glauco, ele está na faculdade? O que ele está fazendo? Então, ele, quando formou o segundo grau, veio a pandemia. Eu, particularmente, eu não acredito em EAD, em estudo à distância. Além de eu não acreditar, eu acho muito chato. Eu comprei um curso à distância, fiz uma aula, não tive saco de fazer. Acho muito chato. Então, agora ele está pensando em fazer biologia ou gastronomia. Então, eu falei, faça o que quiser, contanto que faça alguma coisa. Isso. Né? Tem que fazer isso alguma aí. coisa. Então... Pois é. Por isso que eu convidei o Glauco, né, gente, para estar aqui conosco hoje, porque eu acho essa história linda e muito singular e muito inspiradora, né? Muito bem. Ele já deu matérias, às vezes eu estava fora do Brasil, ele já foi capa de estádio, ele, né? Ele quis dar matérias, como que ia ser, enfim, como ia ser meu filho, que não é fácil. Pois é, né? Tem os seus prós, como tudo na vida, né? Tem seu bônus e seu ônus. Toda escolha tem sua perda, né? Então é isso. Em resumo, e essa é a nossa dificuldade ao fazer escolhas, que foi o que você falou ainda há pouco. Que é o que a gente vai perder. Nós não temos problema com quem vai ganhar. E sempre perde alguma coisa. Perde. Então, saiba o angu que você dá conta de comer, porque daí a sua escolha vai ser menos dolorosa. Isso mesmo, isso aí. Mas ainda assim, a vida vale a pena. Não é penosa para valer, ela vale a pena. Exato, bacana, legal. E aí, doutor Magela, como que foi que o senhor assim pensou, eu vou ser pai um dia? Quando que nasceu esse desejo? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu respeito a posição do Glauco, porque eu acho que a adoção é um ato de amor. Eu acho que o importante é você exercer a vida com afetividade, que eu já falei antes, amar o outro. A gente tem que respeitar as diferenças, mas eu, evidentemente, tive uma vida diferente. Casei, quer dizer, o desejo de ter filho parece que está ligado, como diz o Anísio aí, né? Parece que é do DNA da gente, né? Mas a gente tem que respeitar, Glauco, posições diferentes. Com certeza. Eu acho que esse é o grande segredo do momento. Está muito radicalizada as coisas. A gente tem que respeitar, todo mundo é filho de Deus, branco, preto, cor-de-rosa. É isso que está dificultando as pessoas. Então, eu acho que a gente, como marido, que vou até mostrar a minha dona, que ela fica aqui na minha mesa, ó. 50... Linda sua dona! Estou aguentando a minha dona, sabe? De vez em quando eu brinco com ela para melhorar o desempenho, sabe? Quando ela não está fazendo carinho muito, eu brinco com ela que eu vou terceirizar, sabe? Que 50 anos, lá em Potéssia, ela se namorando há mais de 20 anos, você tem um direito de terceirizar.
Então, para melhorar o desempenho, eu brinco com ela muito, mas, de qualquer maneira, eu acho que a vida, aos 50 anos de casado, é assim: brigar 24 horas e amar 48. Porque eu acho que Deus nos deu a oportunidade de criar um mundo, esse mundo de afetividade. Você casa, você vai alterar a estatística do mundo também, porque você carrega a semente da divindade, mas você coloca isso na rainha da criação, que é a mulher. E essa semente que vai germinar, daqui a 1 milhão de anos, já pensou quantos Magela de Poté vão existir? Eu acho que é uma possibilidade que não é remota, é constatável, que Deus deu um papel muito sublime para a gente. Agora, cada um vê a vida como quer. Se viver com amor, com afetividade, todo mundo atinge seu objetivo. Eu não sei se vocês viram uma entrevista da Marina Colasanti, recente, e ela falando que está com 83 anos, continua produzindo, escrevendo. Ela é uma grande escritora, uma grande pensadora, mulher de um grande escritor também, que eu não sei, ele está sumido, mas ela fala o seguinte, que até 83 continua produzindo, mas ela que está pronta para morrer, porque ela não tem filho pequeno, ela já criou os filhos dela. Então, eu acho que isso é o sentido da vida, porque você tem que dar sentido. Você cria uma família, você distribui afetividade, e mais ainda, eu acho que é o importante, Deus deu a Moisés 10 mandamentos, mas o Cristo transferiu isso para 2. Modificou, alterou para dizer, é amar a Deus e amar o próximo. Então, amar a Deus, Deus é um desconhecido, é um desconhecido. Como é que você vai amar ele mais do que sua mulher, sua família, as pessoas? Não, Deus fala, eu sou infinito. O finito, você pode pôr num avião 500 pessoas, com todo mundo que você ama, e ele cai. Onde é que você vai ficar? Você vai ficar em mim, que sou infinito. Então, os 2 mandamentos da lei de Deus é amar a Deus e amar o próximo. Se a gente fizer isso, não importa que forma, todos são filhos de Deus. Aí a gente realiza a vontade de Deus. Bem, doutor Magela, e seus filhos todos se inspiraram aí na sua profissão? São todos advogados? Todos são advogados. E eu gostaria de dar um recado para o Glauco, que é artista. Eu gostaria de dizer, o Glauco, parece-me, eu não sei, que minha memória é muito ruim, mas que Miguel Ângelo, depois de pintar a Capela Sistina, parece que ele escreveu um bilhete e dizendo que deixo o meu corpo para a terra, minha arte para a humanidade e meu coração para Firenze, para Florença. Eu acho que se ele tivesse nascido em Poté, ele tinha deixado o coração dele para Poté, sabe, Glauco? Mas com certeza. Verdade, viu? Bacana, teria sim, né? Anísio, cadê você? Tá. Dos seus 4 filhos, então são 2 meninas e 2 meninos, não é isso? Isso mesmo. E teve um especial. Isso. Como que foi isso? Quando esse filho, né, já nasceu com essa especialidade, desenvolveu depois, como é ou como foi, que eu não sei, né, essa ser pai, né, dessa criança especial? Tá. Primeiramente, eu vou plagiar aqui o doutor Magela e vou mostrar, né? Acho que muita gente já conhece, né? Essa é que é a primeira dama. Trabalhou na Caixa, matrícula 02955. Está aposentada. Essa aqui é a minha família, há anos atrás, né? Eu, a Beatriz, Ana Luísa mais velha,
Ana Letícia, a segunda, o Matheus aqui no colo da Bia e o Tiago no meu colo. Se não me engano, isso aqui foi o aniversário de 4 anos, 3 ou 4 anos dele. Bom, e esse aqui é o Matheus, é o especial, né? Tá. Especial mesmo, não é especial pelo que aconteceu, por ser um menino PCD, não, mas porque é um filho especial mesmo, né? Eu acho até interessante que tem aquela coisa, o filho pergunta assim para o pai, pai, qual filho você gosta mais? E eu juntava, eles perguntavam, né? E eu juntava os 4 e falava assim, olha, não é o que eu gosto mais, é o que eu tenho mais coisa com ele, é o Matheus, porque o Matheus é aquele que vai ser meu bebê pela vida inteira. Na gravidez dos gêmeos, o Matheus, com o tempo, foi uma gravidez muito complicada. Os meninos, apesar de serem univitelinos, eles dividiam, né, o ventre da Beatriz. O tamanho, o Mateus cresceu muito, o Tiago ficou muito pequenininho. Tanto é que o nome de Mateus é presente de Deus, porque quando ela foi fazer o primeiro pré-natal, o médico fez ultrassom e só viu um bebê. E aí a gente colocou o nome de Mateus, que era presente de Deus, né? Naquela altura a gente não estava esperando. E aí veio o segundo, a gente não sabia o nome qual colocar, e o Mateus pressionava muito o Tiago com dificuldade, o Tiago estava assim, com perigo, né? de não nascer, de não vingar. E ele nasceu, aí nós pusemos Tiago, porque Tiago é aquele que vence. Então, Aquele que vence? Aquele que vence. Então, assim, é a Ana Luísa, que é o dom da luz, né, da inteligência, a Ana Letícia, que é o dom da alegria, Mateus, que é o presente de Deus, e Tiago, aquele que vence. Mas o Mateus, nessa confusão, dessa gravidez, ele teve um problema de uma válvula no coração, a válvula estava fechada. E quando ele já estava para nascer, os médicos já sabiam, então foi aquele parto assim, bem rápido, e a Beatriz nem pôde pegá-lo no colo, porque ele já foi direto para a UTI. Cesárea, no caso, né, Ari? Cesárea. E, no caso, o Mateus, ele nasceu uma criança perfeita com essa questão da válvula. Aí, quando ele tinha... antes dele completar um dia, os médicos já foram fazer um cateterismo para poder abrir a válvula. E eu lembro que foi muito emocionante, porque eu estava no cartório registrando e a Beatriz me ligou, falou, olha, eles vão operar o Mateus, vão ter que abrir a válvula, vai ser por um cateterismo, e eles falaram que, como ele é muito pequeno, prematuro, a chance de dar certo é muito pequena. E, na hora, a gente muito católico, né, eu virei para ela e falei assim, Beatriz, olha, pelo amor de Deus, eu estou terminando aqui de registrar, eu já vou para aí, mas, por favor, batize o Mateus. Eu não quero que o Mateus morra pagão. Aí ela falou assim, eu já batizei. E eu chorei tanto que eu batizei com as minhas lágrimas. Isso foi muito bacana, foi muito assim. Né? Aí já começa uma coisa assim. Aí fez o cateterismo, deu tudo certo, graças a Deus. E depois de 30 dias ele foi para casa. E eu falo que deu certo porque eu lembro que na época o Fantástico passou uma reportagem dizendo que quando o neném nasce, se aperta-se o pezinho dele, aquela almofadinha do pé, né? Debaixo do pé, que se ele fizer assim com os dedinhos, ele está bem. Se não, ele tem algum problema neurológico. E eu fui lá e apertei, e ele fez assim com os 2 pezinhos. Então, estava legal. Aí, com 2 meses de vida, 2 para 3 meses, o cardiologista falou, olha, agora eu vou ter que... Ele cresceu, ele desenvolveu um pouco, eu vou fazer um novo cateterismo para dilatar a abertura que eu fiz, para ele poder ficar bem, crescer, desenvolver e tal. E nessa operação, nesse segundo procedimento, ele teve uma parada respiratória. E eu lembro que eu e a Beatriz estávamos do lado de fora da sala de hemodinâmica e começou aquela correria. Eu falei, Beatriz, olha, acho que deu algum problema.
Aí, daí a pouco, eles passaram com uma incubadora, com um negócio de dar choque, de ressuscitar. Falei, ih, Beatriz, o negócio deu errado aí. Nós ficamos. Aí os enfermeiros passaram, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E aí ele foi para casa. E quando ele foi para casa, eu lembro de eu apertar os 2 pezinhos e o pezinho esquerdo contraiu, o pezinho direito não contraiu. Mas levamos ao médico, o médico olhou tal, e falou que não tinha tido problema nenhum, que eu estava sendo muito... Bom, aquela coisa toda. Eu sei que aos 6 meses a Beatriz reparou que ele olhava muito só para o lado esquerdo. Só para o lado esquerdo. Aí levamos a pediatra, que era sempre, ela falou, não, vocês estão preocupados e tal. E a minha cunhada virou e falou assim, não, nós vamos levá-lo num neurologista. E, na época, ela levou num dos melhores neurologistas aqui do Brasil, que ele ficava aqui em Belo Horizonte, o Dr. César Marcondes, e o César pediu um eletroencefalograma, pediu outros exames, tomografia, e lá ele detectou que o Matheus tinha perdido 1/4 do cérebro nesse procedimento. O lado direito do cérebro, a parte da frente, metade do lado direito ele perdeu. Então, ele ficou só com a metade e com o cérebro do lado esquerdo. Isso gerou como se fosse... Tem muita gente que tem, né, derrame, né? O AVC chama derrame, e, às vezes, causa hemiplegia, da pessoa ficar paralítica de um lado, aquela coisa, prejudicou o lado direito e tal. No caso dele, prejudicou o lado direito, a hemiplegia, a lesão foi do lado direito. É cruzado, aí, né? É invertido. Aí ele ficou com o lado direito paralisado. E eu lembro que ele desenvolveu uma síndrome muito violenta que se chama síndrome, né? Síndrome de West. É o grau mais violento da epilepsia. Ele tinha crises epiléticas assim, quase que de minuto em minuto. Eram pequenos sustos. Mas Sim. cada susto desse prejudicava os Lesa neurônios. Um pouquinho, né? Lesa um pouquinho vai mais. lesando. E aí, na época, o médico virou e falou assim, olha, nós vamos dar um remédio para ele tem que tomar um remédio, tem que tomar no hospital, não pode, porque esse remédio pode dar um choque nele e tal. E daqui a 30 dias nós vamos ver se melhorou ou não melhorou, né? E se não melhorar, não controlar, vai morrendo aos pouquinhos até apagar e aí ele realmente falece. Eu acho interessante que aqui em casa nós já tivemos problemas financeiros sérios. Eu lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso eu comprei uma casa pelo plano da FUNCEF, a prestação subia e o meu salário não subia. E eu ficava louco todo mês de pagar a prestação subindo. E isso gerava uma certa confusão dentro de casa, porque faltava uma coisa, faltava outra coisa. Assim, né? Tinha que pagar uma coisa, às vezes atrasava o colégio de menino. Imagina, 4 filhos, né? Nos colégios, né? E o Matheus ainda em escola especial. E aí gerava aquele conflito. E nesses 30 dias que nós ficamos dando remédio no Matheus, para ver se o Matheus controlava as crises, a família se uniu. Então, a igreja de São Bento, aqui na época era o padre Dom Cesário, todas as missas da igreja ele colocou a intenção da melhora do Matheus. E a gente ia às missas todo dia, a gente comungava, a gente rezava, a família uniu. Interessante isso, né? O dinheiro separou, a saúde... Tudo tem um lado bom. A gente precisa ter olhos para poder perceber, não é? Aí, ao final do 30º dia, ele, graças a Deus, ele controlou, ele continuou tendo as crises, mas não da maneira como estava, né? E essas crises geraram nele um retardo mental. Ele, depois que ele passou dos 3 anos e 9 meses, mais ou menos, 3 anos, ele, o raciocínio, né, o intelecto dele ficou parado aí nos 3 anos. Então, ele era um rapaz, um adolescente, que agia como uma criança de 3 anos e pouco. Mas ele tinha boa vontade, ele sabia o que ele queria, ele era muito esperto. Eu lembro que a gente ia à missa às 7h30 na igreja de São Bento, e depois da missa eu virava para a Bia e falava assim, Bia, e aí? Vamos fazer um lanche, né? O que a galera quer? Ela quer McDonald's ou quer pizza?
Aí ele escolhia, ele falava, eu quero McDonald's. Ele sempre queria McDonald's. Né? E a gente não queria, assim. Aí nós falamos assim, como é que é? Vamos dar MC ou PIZZA? Aí as meninas, e o Tiago, o irmão gêmeo, já sabia ler, ele falava, quero PIZZA, quero MC e tal. Aí ele começou a perceber que o MC era o McDonald's. Aí a gente falava, vai no MC ou no PIZZA? Ele, MC. Eu falei, olha que danado. Ele era muito esperto, ele Desenvolveu participava. muito pela limitação, né? Meus meninos foram criados praticamente, assim, essa parte espiritual, dentro da igreja de São Bento, do grupo de jovens da igreja de São Bento, e ele não podia participar porque ele não tinha a inteligência, o tirocínio, essa coisa assim, mas ele participava do jeitinho dele. Por exemplo, ele tinha as músicas, ele gostava demais de música, então os meninos chegavam para ele e falavam assim, aí, Mateus, o que nós vamos cantar no encerramento da missa? Aí ele virava assim, Na Bruma Leve, que era aquela música do Alceu Valença, Na Bruma Leve das manhãs, que delícia e tal. E ele escolhia as músicas, ele sabia as músicas. Então, ele era um menino muito esperto, sabe? Ele era muito inteligente, muito esperto, gostava demais de música, gravava. Uma coisa impressionante era o seguinte, você chegava, cantava uma música para ele, eu falo até a canção do Expedicionário, né? Eu botava no YouTube, botava assim, marchas militares, para ele ficar calmo. À noite, assim, ele ficava comigo aqui no quarto. Aí eu tenho o costume de montar aviões. Antigamente a gente falava revel, né? Aviões, plástico modelismo. Então, para ele acalmar, eu punha ele aqui do meu lado, eu ia montando, ele ia mexendo, e eu punha no YouTube música. Então, às vezes, eu colocava marchas militares. E tem aquela música, aquela bendita música, a Canção do Expedicionário, que ela é desse tamanho, ela deve ter umas 5 estrofes, né? Você sabe de onde eu venho do morro do Engenho e tal. Então, se a primeira vez ele ouvia, ele ficava te olhando, a segunda vez ele ouvia, ele já mexia com a boca, a terceira vez ele já cantava sozinho. E ele interessante, ele tão esperto, que ele era assim, às vezes ele estava na cama, ele gritava assim, papai, vem aqui. Eu falo assim, não, filho, agora eu não posso, estava vendo futebol, estava jantando, daqui a pouco eu vou, papai, vem aqui. Calma, meu filho, eu vou, papai, vem aqui. Na quarta ele, nós somos do Cubatete. Aí eu ia correndo, eu falava, não, o hino do Galo não, não do Cruzeiro. Ou seja, ele cantava o hino do Atlético para eu poder correr lá e fazer. E ele ria, ele gargalhava. Ele era muito esperto. Mas ele foi ele começou a andar dos 3 para os 4 anos. Eu lembro que um dia eu cheguei da Caixa e a Beatriz estava com ele no canto da sala, assim, aí virou e falou assim, o Chiquinho, né? O meu apelido era Chiquinho, por causa de Chico Anísio, né? O Chiquinho, abaixa aí e chama o Mateus. E o Mateus não andava. Aliás, a previsão do Mateus era que ele ia ser um cadeirante, ele ia ser uma pessoa assim, sem muito... Não ia conseguir nem andar. E assim, eu ficava muito intrigado, porque eu chegava em casa, tinha um tatamezinho na sala, ele ficava sentado ali com os brinquedinhos dele, as almofadas, aí eu ia para o quarto trocar de roupa, os 3 corriam atrás de mim para contar o que aconteceu, eu descia, eles desciam atrás de mim, e o Mateus ficava muito ali. Eu ficava muito incomodado com isso, do Mateus estar sempre muito parado. Aí, nesse dia, a Beatriz falou assim, chama o Mateus. Aí eu fiz assim, Mateus, vem cá. E ele saiu andando, foi e me deu um abraço. Gente, eu falo que talvez tenha sido o dia mais emocionante da minha vida, foi esse, porque realmente é uma coisa. E depois eu mudei para um apartamento, porque a casa que eu construí, né, ela era de muitos níveis, então para ele ia ficar difícil, então mudamos para um apartamento legal e ele passou a conviver mais, né? E estava andando, esse tipo de coisa. Com o tempo, a musculatura dele, um lado prevaleceu sobre o outro. Então, ele tinha um lado forte, que era o lado esquerdo, e o lado totalmente fraco, que era o lado direito. A mãozinha assim, o pezinho, aquela coisa. E, com isso, o que aconteceu? A musculatura da direita começou a puxá-lo para... a musculatura da esquerda passou a puxá-lo para a esquerda. A coluna foi envergando, a bacia descompensou, os ossos, os fêmures saíram do lugar
Então, com isso, ele sentia muita dor, porque ele ficava todo torto. E aí, infelizmente, ele foi para a cadeira de rodas. Aí, na cadeira de rodas, para ele, até por um lado, foi legal que ele ganhou mais independência, que ele não estava conseguindo nem andar, ele andava se arrastando pelo chão com a bundinha, né? Assim, com a mãozinha. Aham. Aí ele ganhou mais independência e foi vivendo aquela coisa toda. E nós fundamos um bloco de carnaval aqui no bairro de São Bento, né? Chama de Seu Bento a Dona Lúcia, e os meninos que tocavam lá não sabiam as marchinhas de carnaval, e eu, por ser mais velho, né, eu sabia a Jardineira, a Estrela d'Alva, as Pastorinhas, todas as... como é que é? Tinha aquela... até aquela da elevador, né, que você tem um conforto de Aurora, ou se você Aurora. Aurora e tal. Aurora. Aí eu pegava e cantava, e eu sempre levava o Matheus nos ensaios. Então ele adorava. A gente participava de 3 blocos de carnaval, eu levava, empurrava a cadeira, ou ele tocava o chocalho, eu tocava o tarol, e a gente se divertia muito. Aí depois, quando ele tinha 17 anos, os médicos resolveram operar a coluna dele para que ele pudesse endireitar e talvez voltar a andar. Eu não sei, eu tive uma impressão, assim, uma coisa muito forte, e eu tinha que autorizar a operação, porque eu tinha o pátrio poder e eu resolvi não autorizar. Aí foi uma brigaiada aqui em casa, que os médicos falavam que tinha que operar, e eu falei, não vai operar. E o Tiago, o irmão gêmeo, virava para mim e falava assim, ô pai, não deixa não, o Matheus não dá certo com a operação. Olha o que aconteceu com ele quando ele foi operar o coração. Não deixa, não deixa. Eu conheço, ele é igual eu, não deixa. Aí eu peguei e não deixei. Aí depois, em 2018, começou essa conversa de novo. Aí ele já era maior de idade, mas eu que era o curador dele, né? Eu tinha curatela provisória e começou. Aí começou de novo, tal, aquela coisa, tem que operar, tem que operar, tem que operar, tem que operar. Eu sei que eu fui nos 10 médicos diferentes, fui vários cardiologistas, porque o meu medo era o problema do coração, não era nem a operação. Aí fui, até que no final um médico muito chegado, muito amigo, virou e falou assim, Anísio, se fosse meu filho, eu operava. Ele tem que operar. E eu autorizei. E ele foi operar, foi todo feliz. Eu me lembro que, na hora lá da operação, ele não queria colocar aquela camisola de operar. Aí ele criou um caso, acho que ele não foi com a cara da enfermeira e tal, e ele baixava a porrada mesmo. Se não gostava, ele baixava o braço para lá e para cá e tal. E aí eles não conseguiram, me chamaram, eu entrei dentro da sala, aí virei para ele e falei, senhor Matheus, bota a camisa aí, essa camisa é do bloco, Matheus. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, do bloco, papai? Eu falei, do bloco cirúrgico. Mas aí você falou do bloco para ir fazendo analogia. Porque ele gostava, ele tinha as camisas dos blocos, ele vestia. Então, na hora que eu falei que era do bloco cirúrgico, acho que ele pensou que estava indo para um baile de carnaval. E foi a última coisa que eu falei com ele, foi meu último contato com ele. E ele foi operar, operou, deu tudo certo. Depois da operação, ele foi para o CTI, ficou no CTI, e minha filha, caçula, ficou ao lado dele. E lá pelas tantas, à noite, ele teve um choque, se chama síndrome inflamatória aguda. Quando o corpo está tentando... igual quando quando a gente corta o dedo assim, né, a mão, aí dá pus, fica vermelho, é porque o corpo está reagindo para sarar. Só que a reação dele foi muito... não foi pequeno, foi muito brava, foi muito forte. Então, baixou a pressão, aí eles davam remédio para pressão, subia, não sei o que lá, estava aquela coisa. Aí minha filha ligou e falou, ó, pai, aconteceu alguma coisa muito grave aqui, o Matheus não está legal, não. Aí depois nós fomos para lá e ele só foi piorando, 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 piorando. Aí, no dia seguinte, ao meio-dia, me ligaram, eu fui trabalhar, porque eu fico um pouco angustiado, ficar ali parado. Aí eu fui trabalhar, eles me ligaram lá na caixa e falaram, ó, corre aqui, que acho que a coisa vai para um desfecho que a gente não queria. Aí eu fui para lá, fiquei com ele lá, a Beatriz ao lado dele, e
nessa hora eu tive assim a pretensão de tentar entender o que Deus sentiu quando o filho dele estava pregado na cruz. Porque eu cheguei no quarto, eu vi o Mateus agonizando, ele estava agonizando mesmo, apesar de estar sedado, ele estava morrendo, a Beatriz segurando a mão dele, aí ali eu já vi a Nossa Senhora ao pé da cruz, né? E eu vendo ele agonizando. Então eu falei assim, nossa, meu Deus, realmente você sofreu muito, porque não é fácil, isso é complicado. Aí nós fomos para casa, o meu genro ficou com ele, e às 4h10 do dia 20 de junho de 2019, era feriado de Corpus Christi, o meu genro ligou e falou assim, olha, o Mateus acabou de falecer, e eu estava segurando na mão dele. Eu falei, olha, eu me sinto muito honrado dele ter passado e você estar junto dele, né? E bom, essa foi a historinha da vida do Mateus, um menino que gostava demais. A coisa que eu acho assim que marca muito é a questão assim dos outros filhos. Igual eu Isso que eu ia te perguntar. Eles não ficavam enciumados por causa de detenção? Não. Enciumados, não, de jeito nenhum. Mas faltava da gente, é igual, por exemplo, o gêmeo. A Ana Luísa e a Ana Letícia, eu cheguei para elas e falei assim, quando elas eram mais novinhas, né? Falei assim, olha, o colégio pede nota 6. Olha que pai malvado que eu fui. Hein? Vamos ver, se você é mais malvado que o Glauco. Eu exijo nota 8. Se não tiver a nota 8 no boletim, o couro come. Mas por que isso? Não, porque se você fizer seu curso todo, o ensino fundamental, o médio, né? Tirando 8%, 80%, você passa em qualquer vestibular do Brasil, você vai ser o que você quiser. E elas mantiveram. E, olha, elas brilharam. A Ana Letícia, ela fez engenharia química, que à época era a engenharia mais... Era a época de Petrobras, né? Todo mundo queria fazer engenharia química. Ela foi primeiro lugar geral em Ouro Preto, engenharia metalúrgica. Foi um dos primeiros lugares em Belo Horizonte e passou no Fundão, no Rio de Janeiro, que era a meca da engenharia química. Ela entrou no... Por quê? Porque ela estava preparada. Depois ela falou comigo, meu pai, valeu aqueles 80%. Já o Tiago, a gente tinha tanto que olhar o Mateus que nós descuidamos do Tiago. E, com isso, o Tiago deu muito problema na questão de escola. Ele tomou umas 3 bombas. Aí, no final, ele foi para o Padre Machado. Lá eles têm aquele negócio de dependência, né, que chama, né? Então, ele, na hora que ele estava no segundo ano, as pessoas me perguntavam assim, ele está em que ano? Eu falava, você está no N fatorial. Ele tem matéria da 7ª série, da 8ª série, do primeiro ano e eu do segundo ano. Então, ele está cheio de... Ele é N fatorial, ele é análise combinatória. Então, assim, nesse ponto, foi um pouco complicado, sabe? Eu estou dando o exemplo do colégio, mas tem outras coisas, sabe? Às vezes, ele estudava numa escola diferente do Mateus, porque o Mateus estudava numa escola para crianças especiais. E ele estudou aqui, ele estudou no Santo Antônio, no Santo Tomás de Aquino, no Padre Machado, e a gente não podia, às vezes tinha algum evento, alguma reunião, e a gente não podia por causa do Mateus, esse tipo de coisa. E, assim, as meninas ajudavam muito, as meninas foram... não afetou muito a questão delas, porque elas já eram maiorzinhas. A Ana Luísa, quando os meninos nasceram, ela tinha 12, e a Ana Letícia tinha 8, quase 9. Então, já eram menininhas que já entendiam. Já tinha passado a primeira infância, né? Agora, a questão mais aí foi o relacionamento com o Tiago. Mas, assim, às vezes eu fico até meio chateado, porque o Mateus ele deu muito trabalho. Mas era um trabalho, gente, que qualquer um de nós aqui, que fosse pai ou mãe do Mateus, teria esse trabalho normalmente, não é nada. Às vezes o pessoal fala assim, Deus escolhe o pai para mandar um filho assim. Não escolhe nada. Nasce na casa da gente, a gente tem que assumir.
Tem gente que não assume, né? Tem gente que larga para lá. O núcleo assistencial Caminhos para Jesus está cheio lá. Mas eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco de senso, que tem um pouco de amor, que acredita em Deus, não vai largar seu filho, deixar de cuidar do seu filho, porque por um motivo ou por outro. E outra coisa, depois que ele faleceu, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: Niso, ele ter ido embora foi uma bênção para você, foi um livramento. Olha que livramento, gente. Até hoje, às vezes, eu me pego aqui em casa, sabe? Eu ainda vou me libertar disso, com o tempo vai me libertar. Mas, às vezes, eu tenho a impressão, porque agora, como eu não tenho mais a agenda do Mateus, aquela coisa, eu que boto para dormir, eu que fico com ele à noite, esse tipo de coisa, às vezes, quando eu tenho tempo para fazer as coisas, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque eu fui acostumado daquela maneira. Mas tem gente que acha que isso é bom. Você, como pode ser bom perder um filho? Sabe? Como pode ser? O filho tem a dificuldade. Gente, a dificuldade do filho, todo filho tem. Né? O Glauco falou ali, de repente, o relacionamento do irmão com a irmã era uma coisa que o preocupava. Tal. Preocupava, era uma coisa séria. Né? O meu menino CPCD, uma coisa séria. Outros meninos, quantos se envolvem em drogas, quantos desenvolvem uma depressão, quantos suicidam. Isso. Né? Eu tive o Tiago teve um colega, isso deve ter uns 2 anos, ou seja, o Tiago hoje está com 24, com 22 anos, o menino se matou. Entendeu? Imagina para um pai, um filho se matar. Então, assim, todo mundo tem os problemas. Não é porque ele é PCD, ele é uma pessoa com deficiência, ele é só um nesses estorvo, casos que tem, né? ele é um estorvo, é uma coisa ruim que aconteceu. Não, gente, ele me ensinou tanta coisa. Eu falo, né? Ele, às vezes, quando andava, ele subia na minha cama era de mola, aí ele segurava na cabeceira assim, com a mão só e ficava pulando, assim, tentando pular. O sonho dele era conseguir pular. Aí eu ficava pensando assim: o meu sonho é comprar um apartamento maior, meu sonho é ir passear na Itália, o meu sonho é, de repente, ganhar uma promoção na Caixa, o meu sonho... Gente, o sonho do meu filho era dar um pulo. Dá um pulo. Coisa que eu faço até hoje, meus 100 quilos aqui, né? Eu dou meus pulinhos, né? Essas coisas. Era o sonho dele. Aí você vê, ele ensinou tanta coisa para a gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu falei o negócio do avião, tem gente que não conhece. É isso aqui, ó. É isso aqui. A gente compra a caixa, né, com os modelos, e aí monta. Pinta. Isso aqui é um avião italiano, ó, da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente montava juntos. Então, enquanto eu ia montando, ele me ajudando de uma maneira ou de outra, e a gente ia botando música para ele. E, gente, é tão engraçado assim. Hoje a gente ri, eu rio, eu virei até folclore da comunidade italiana. Na Itália é muito polarizado, bem mais do que aqui, esquerda e direita. Então, assim, quem é direita, aqui estão chamando também de fascista, né? Fascista, os adoradores do Duce. E esquerda é comunista. Então é muito assim, né? Aquela coisa. Então, põe as músicas para tocar e botava assim, na playlist, assim, músicas italianas, né? Aí começava. Aí chegava num certo ponto, começavam aquelas músicas folclóricas da época da guerra. Aí começavam as músicas da esquerda, os comunistas. Bandeira Rossa, não sei lá, e vinha a Bella Ciao, né? O partigiano, portami via, o Bella Ciao. Essa é como se fosse o hino dos partigiani, dos comunistas, do Partido Comunista Italiano. E, por outro lado, tocava a música da direita, da época do Duce, dos fascistas. Então, tinha assim, uma que era muito... que era o hino do fascismo, chamava Giovinezza, né? Giovinezza, Giovinezza, primavera de beleza. Elas são proibidas na Itália, porque elas fazem alusão. Aí tinha festa italiana aqui na Savassi, não sei se vocês chegaram aí, e aí um dia veio o embaixador da Itália. Aí o embaixador da Itália estava lá, eu era o presidente da associação, eu fazendo a sala lá para ele, conversando e tal, e a cuidadora chega com o Mateus, porque o Mateus estava precisando de qualquer coisa. Aí
o embaixador vira para ele e fala assim: ah, você ainda falou italiano, né? Você sabe cantar alguma coisa? Tal, tal. Aí ele falou assim: sim, sim, lo so, lo so. Giovinezza, Giovinezza. Mas estava o presidente da Fiat, estava o dono da Etra, tinha um deputado que a gente aqui vota, né, para deputado, a gente elege deputados aqui para atuar na Itália. Os deputados, o senador, tudo lá, todo mundo arregalou o olho desse tamanho assim. Aí eu falei assim: ai, meu Deus. Aí todo mundo começou a cantar com ele. Todo mundo, até o embaixador da Itália. Imagina como não. Eu falei: meu Deus do céu, lá é tão avacalhado quanto aqui, né? Assim, Muito ele bom. era, e a gente guarda. Quebrava qualquer, né, protocolo. Ai, Era um menino muito, muito bacana, sabia das coisas. Na festa italiana, ele sentava na frente do palco, ficava o tempo todo, sabia todas as músicas. E pelo fato, e outra coisa, gente, que é muito legal numa criança especial, é que eu vou falar com toda sinceridade, apesar de ter uns malucos aí, eu voltei muito a acreditar no ser humano. Era muito difícil uma pessoa chegar perto do Matheus e não assim ter aquele carinho por ele. Eles chegavam, pegavam na mão, conversavam e tratavam bem, aquela coisa. Eu falava assim: gente, olha como é que as pessoas ele são acordava o humano da pessoa, humano né? da pessoa. Eu falei assim: meu Deus, o Matheus está mostrando que eu vivo num mundo melhor do que eu achava que eu vivia. Eu achava que essas coisas, lá na Caixa, principalmente, a Caixa, uma coisa que me irrita demais dentro da Caixa, são as competições e a hipocrisia. Você hoje desenvolve, você está numa função muito alta, todo mundo é seu amigo. No dia seguinte, você perdeu a função, você foi para um degrau mais Perdeu baixo, os amigos também. os amigos foram todos embora. Isso é desagradável. Ou as pessoas quererem puxar seu tapete, apagar a sua luz para que a luz dele brilhe mais. Gente, se tem duas luzes, brilha muito mais do que uma luz só, na verdade. E as pessoas são assim. E o Matheus me mostrava isso, sabe? Da simplicidade dele, no carinho, na gentileza, com os irmãos, sabe? Os parentes, os avós, e todo mundo no geral. Muito linda, assim, né? E emocionante a história e o seu relato da história, né? Compartilhar. Desculpa aí se eu estendi demais. Né? Não, mas uma muito, vida, muito né? legal. Foram 20 anos, né? 20 anos o Matheus viveu aqui com a gente. E que ainda presente, vive, né? 20 anos, né, na companhia dele. Que bacana. Ainda vive. E eu acho, então, só a última. Ele faleceu em junho. Aí a Beatriz, nossa, a Beatriz desesperou. Até porque, gente, foram 20 anos de um bebê. Ele era muito unido à Beatriz. A Beatriz punha para dormir, dava comida, levava no banheiro, fazia isso. Aí, de repente, perde. Eu lembro que no dia que nós chegamos do enterro, né, do sepultamento, na hora que eu entrei na sala, assim, eu olhei, o quarto dele dava de frente, a cadeira de rodas vazia. Foi muito triste. Mas, assim, Espera aí que eu tenho que voltar, que eu falo, eu emociono. Mas aí eu levei a Beatriz para passear, né? A gente viajou, nós fomos para a Itália, e nessa época a minha filha tinha acabado de ir para a Alemanha. O marido dela foi contratado lá pela uma ONG lá, que é vinculada à chancelaria, a Angela Merkel era a chefe dele e tal, e ele fala fluente alemão, e ele foi para lá. Aí nós fomos à Itália, porque eu queria ver se a Beatriz acalmava um pouco, mas ela tanto fez, acabei até sendo preso lá na Itália, mas depois me soltaram. Mas aí, ela estava muito nervosa. Aí nós fomos para a Alemanha, nós chegamos na Alemanha, minha filha falou assim: pai, tem uma notícia para você e para a mamãe. Qual que é? Estou grávida. Aí, para a gente, logo em seguida, no mês que o Matheus fez 1 ano de falecido, 2 semanas antes, a Manuela nasceu. Então, foi assim, não que substitua, não é isso, mas é um ciclo da vida, né? É uma coisa. E eu lembro que a Ana Luísa estava na Europa e estava no meio da pandemia, né, o Covid, e a Beatriz teve que ir para lá para ficar junto com ela, porque aquela coisa, né, mãe e filha.
e foi uma confusão, consegui botar a Beatriz no avião para ir para a Alemanha, e acabou que ela ficou 5 meses lá na Alemanha. Foi o maior Vale Night que eu já ganhei na minha vida, mas não pude usufruir porque eu fiquei preso dentro de casa, né? Então não adiantou nada o Vale Night. Fiquei aqui Bom, mas vale que teve, teve. Mas se foi no Covid, aí... Mas a Ana Luísa, ela foi para o hospital, lá eles não gostam de cesariana e eles esperam até o último segundo para fazer a cesariana. E eles ainda descobriram no exame de sangue que a Ana Luísa tinha uma bactéria, sei lá, chamada Escherichia coli, que aqui no Brasil todo mundo tem, aqui é endêmico, mas lá não. Aí eles pegaram, colocaram ela igual do Covid, né? Botaram no lugar, separado, aquela coisa toda e tal, e ela sozinha, ela ficou 30 e tantas horas de trabalho de parto. Aí eu lembro que a Beatriz ficava mandando as notícias pelo Zap e eu ficava aqui desesperado. Falava, pô, perdi o filho, agora vou perder a neta, de repente vou perder outra filha, porque o negócio não andava, não andava. Aí tem um retratão grandão no quarto do Matheus, assim. Eu cheguei para o Matheus, né? Porque todo mundo falava assim, agora você tem um anjo no céu, agora você tem um anjo da guarda no céu. Eu cheguei, peguei um quadro assim na mão e falei assim, ô, italiano, né? Nervoso, né? Ô, Matheus, pô, o que você está fazendo aí? Sua irmã sofrendo 30... Eu dando... E o Tiago com desse tamanho, de vendo eu dando bronca no quadro, né? O que você está fazendo aí? Corre lá em Nossa Senhora, no Menino Jesus, e fala para ele resolver o problema da sua irmã. Falei assim, porque eu estava muito nervoso. Muito nervoso, né? E estava chegando o dia de fazer 1 ano que ele tinha ido embora. Aí eu sei que eu pendurei o quadro de novo, saí, aí daí a pouco chega a mensagem assim, nasceu Manuela. Aí eu olhei para ele e falei assim, trabalhou bem, hein, meu filho? Aí nós fomos na caixa, eu ganho muitos charutos, né, do pessoal da Itália, tal. A Itália faz bons charutos, não é só Cuba, não. O pessoal traz de presente e tal. Aí eu fui lá, peguei um charuto para mim, um charuto para o Tiago, acendemos o charuto dentro de casa e fumamos. Aí o Tiago, mamãe vai te matar, que esse cheiro vai impregnar as cortinas. Falei, até sua mãe chegar, esse cheiro... Já passou! Mas aí foi bom, né? O anjo da guarda lá de cima, né? Ajudou a irmã aqui embaixo. Tem gente que não acredita. Mas não interessa, né? Funcionou aí, né? Funcionou. O importante é o resultado. Agora a Manuela está com 2 anos. Que gracinha. Muito bom. Então, nós já estamos chegando nos momentos finais. Doutor Magela e Glauco, conta para nós assim, qual que foi o maior perrengue que vocês passaram como pai e a maior alegria? O Anísio foi contando aqui, ele falou das alegrias, né, de ver o filho andar e dos perrengues. E vocês dois aí? Olha, eu para ser franco, perrengue, acho que não teve nenhum que eu passei assim, perrengue, não. Até então, não, graças a Deus, né? Uai, e alegria, acho que toda data simbólica, o Marcos ele é muito afetuoso, né? E ele escreve cada coisa maravilhosa, e é sempre. Ontem, por exemplo. A maior alegria sempre vai ser a próxima. O que ele escreveu ontem? Você tem aí para poder ler para nós, para falar Tem, conosco? mas tá no Instagram, não consigo Não ver. consegue fazer as duas? No Instagram dele, Mas toda data, Dia dos Pais, das Mães, Natal, meu aniversário, ele faz um escrito muito bonito e todo mundo lê, fica impressionado e escreve coisas muito bonitas, né? E então é essa. Perrengue não teve, graças a Deus. Que mas... coisa boa! Não foi nem chamado na escola, nunca deu trabalho. Isso quando criança, sim, ele às vezes dava uma porrada ou outra, né? Enfim. Mas foi resolvido rápido, porque eu nunca bati, não. Mas eu falava, a diretora me ligava, porque eu também tinha uma combinação, não ia na escola em reunião, para não gerar mais comentário, o filho do Glauco, o artista, aquela coisa chata, que isso incomoda também a criança, né? Até 12 anos é um saco isso. E aí ela me ligava, já dava todo o relatório, ele chegava e falava o que você fez de errado. Aí ele relatava e eu falava, então agora você vai escolher. Você quer perder o quê no seu quarto? A TV, o videogame, o não sei o quê. Aí eu punha 5 coisas. Aí ele chorava, eu falei, escolhe logo. Se eu escolher, você pega 5. E ficava 1 ano sem a coisa. E eu não devolvia. Um ano? O que eu falo, eu faço.
Aham. entendeu? É. Então, ele sempre foi. Então, por isso que ele acredita muito em mim. Ele Uhum. sabe que se eu falar, ó, às 4 horas da manhã eu pulo do 20º andar do centro, 10 para as 4 ele chega, 4 horas eu estou pulando. Entendeu? Que bom, né? É bom estabelecer essa confiança. Criança, É essencial. Que bacana. Muito bom. Então, ele foi um filho bom, né? Mas também foi, logo com soube certeza. que o pai quietinho, É, ano de castigo, normalmente é um dia por semana. Ótimo, é. ótimo. E doutor Magela, e Ok. aí, qual que foi seu perrengue? Vera, Ah, eu primeiro eu quero te agradecer essa oportunidade e dizer que eu estou muito feliz de ver isso acontecer aqui. Quer dizer, o Glauco com a história diferente, o Anísio com outra, e eu acho que a minha satisfação é porque o que Cristo ensinou para a gente foi o quê? Pega a sua cruz e me siga. uhum. Quer dizer, ele não falou me siga só, não, pega a sua cruz. Todos nós carregamos a cruz. E os fatos da vida são neutros, nós é que temos que nos manifestar. O Alceu Moroso Lima dizia que nós temos que tirar a alegria da árvore do sofrimento. Então, eu vejo que essas histórias aqui, as três, é no sentido de celebrar a vida. Nós É. todos carregamos a nossa cruz, mas o que nós queremos é celebrar a vida. E isso é que Deus quer, viver com afetividade. Eu tenho aí um santo, que eu quase que eu conheci ele, mas não conheci, mas que ele prega o seguinte: olha, se você levou uma vida humilde, digna, honrada, útil e proveitosa para o próximo e para a sociedade, você é o santo. Agora, se você não fez isso, você não é santo, você não está condenado, mas você não é santo. Agora, se você quiser fazer uma opção radical e ser adorado no altar, virar santo de altar, aí é diferente. Aí você tem que fazer com Maria Madalena. Depois daquela vida lá no Egito, aquela vida que não ficou de modelo, ela falou, bom, eu passei 37 anos numa gruta depois que eu conheci Jesus Cristo. É isso que me faz aqui estar com vocês, isso aí num livro que chama Os Santos de Mármore, em que ela apareceu lá. É um livro muito interessante porque o teólogo usa dos santos como Santo Agostinho, as Confissões, São Tomás, a Suma Teológica, e ele Não tem nenhum pega bento, não tem nenhum com a história benta, nada, né? nenhum deles. Então, a maioria das vezes, se lê a vida do santo, era pior do que a gente. Mas, em um determinado momento, eles fizeram uma opção radical. Então, Maria Madalena, eu estou aqui não porque ela a vida devassa lá no Egito, eu estou aqui porque eu fiquei 37 anos numa gruta adorando Cristo. Então, esse santo, hoje, ele fala o seguinte: se você leva esse tipo de vida, você é um santo. Agora, se você quiser adorar, daí você tem que fazer alguma coisa a mais. Então, eu acho que a gente, todas as histórias que nós ouvimos aqui, é no sentido de superar, aceitar os fatos da vida como neutro, alicerçar sua conduta na fé. É essa que segura a gente. É com essa que a gente constrói uma família. É para poder as pessoas terem a oportunidade de se amar e de se realizar como pessoas. Muito bem, muito bem. Mas o senhor vai me contar o seguinte: teve alguma vez que o senhor ficou de cabelo em pé com os filhos do senhor? Algum Mas deles aí? não tenho dúvida. O Henrique, por exemplo, eu brinco com ele, ele está lá em Nova York. Eu falo assim: você vive a vida, nos intervalos você trabalha, né, malandro? Isso hoje. Ele está lá em Nova York. Ô, pai, manda o endereço aqui que eu vou ver a live. Ah, tá bom, mandei para ele. Mas ele é assim. O ano passado ele está com 40 e poucos anos, e os três são advogados. Né? E eu gosto de
como advogado, eu gosto de falar e juntar prova, né? Olha o Sica aqui, né? Então, o que acontece? Ele estava escalando lá a Pedra da Gávea. Quando ele chegou, que eu vi aquele retrato, aquele troço lá imenso, ele daquelas cordas, eu falei, você está doido? Eu toda a vida eu fui covarde, eu nunca tive coragem de fazer esses esportes. Ele falou assim, eu sou a mesma coisa, eu faço isso para espantar o medo. Isso! Então, essa é a vida. Quer dizer, o Henrique foi um dos meus filhos que mais me trouxe preocupação, porque ele realmente é muito para frente, sabe? É o mais velho, gostava de dar rolé nos carros, lá nas 6 pistas, os carros capotavam, e teve tudo, trincar a coluna, tudo quanto é coisa. Quer dizer, mas tanto eu como minha mulher aceitamos esses fatos e sem choro, com muita fé, com muita resignação, e é isso. Bom, Anísio, vou só te contar uma coisa aqui, Anísio, já que eu gosto de falar coisas extravagantes, sabe, Anísio? Aos 30 anos atrás, Anísio, eu trabalhava no 6º andar, no jurídico, né? Eu e lembro. você estava na agência Tupinambás. Mas 30 e poucos anos atrás. Aí, o que acontece? Com 30 e poucos anos, eu passava tanto aperto, e uma vez o Henrique, meu filho, capotou o carro e deu uma despesa miserável e tal. Aí eu fui com minha mulher, naquela época só existia penhor, só existia na agência da Savassi. Aí eu fui lá com minha dona, juntou aqueles peças que ela tinha de 200 anos, e que herdou. Aí nós fomos lá. Aí, na época, era um negócio assim, 200 mil reais. Aí eles davam 10%, só 20 mil. Puta merda! A época que eu era mais pobre, como era sofrida a vida da gente, e a gente levava com humor. Então, eu vou contar só uma rapidinha aqui. Uma vez eu estava no quarto, tomei banho, e aí estou pondo uma gravata nova e brinquei com minha mulher. Nossa, eu estou de gravata nova, hoje vou arranjar umas 3 namoradas. Aí, minha mulher, quando eu olhei para ela, eu estava saindo quase lágrimas nos olhos dela. Falou assim, nós vamos para a Caixa arranjar dinheiro para nós pagar nossas dívidas. Nós estamos numa rua. Isso aí são as coisas da vida que a gente encarou com resignação e com luta. E eu acho que isso é vantagem da vida. Muito bem, maravilhoso. Aqui, ó, eu gostaria de ler aqui, antes da gente encerrar, o Lourenço. Boa tarde a todos. Aqui é o Lourenço, de Governador Valadares. Boa tarde, Lourenço. Obrigada por estar aqui conosco. A Maria Lúcia, boa tarde, sejam bem-vindos. A Maria das Graças, boa tarde, amigos queridos da EA. Parabéns pela iniciativa. A Glenda, bela live com esse assunto maravilhoso. A Miriam, muito bom o tema, cancelei um compromisso para assistir. Elicélia, sou testemunha dessa história do Anísio, aquela que você estava lá namorando, a Beatriz, naquela época, Chiquinho. Belíssima história, Glauco, a Glenda falou. Glenda escreveu, Glauco é pai mais mãe. Silene, linda... A Glenda é minha filha. É sua filha? Que linda. Silene, linda história do Glauco, sei bem o que é isso. Elicélia, lindas e emocionantes histórias. Liliana, Anísio, um abraço, para a Bia também. Silene, sei bem o que significa esse sentimento. Tenho uma neta com T21, com 14 anos, ultra carinhosa. A Glenda, bela história, Anísio. Nora, parabéns aos pais. Glauco, que história diferente, que coragem, bacana de criar um filho sozinho. Anísio, que história emocionante, que bom que o convívio com Mateus foi intenso e proveitoso. E que bom ter mais 3 filhos e agora netos, doutor Magela. Uma história mais normal, mas certamente também com desafios. Que Deus continue abençoando vocês.
João Antunes. Parabéns, Magelão, o embaixador de Poté. Poté está chique demais. Luiz Freire. Belíssimas histórias. Parabéns a todos. Muito obrigada, doutor Magela. Muito obrigada, Anita. Luiz Filho, Muito Luiz obrigada, Felipe. Glauco. Ô, Vera, o Ah. Luiz Felipe é meu filho. Esse é o diferente, sabe? Todo enquadrado. Eu acho que o Glauco ia sofrer com ele, sabe? Ele é cumpridor da lei assim, e exige, sabe? É. Pois é. Mas eu que agradeço, viu, Vera? Muito obrigado pelo convite. E Muito sempre que eu puder ajudar, e pode contar comigo sempre. Pois é, contarei sim, porque é uma pessoa maravilhosa e que tem histórias e uma vida magnífica, como também o doutor Magela e Anísio. A Virgínia escreveu aqui: adorei a live. Há muito não assistia, pois estou nos Estados Unidos, na casa de minha filha desde junho, e o fuso horário me complica um pouco. Abraço a todos. Então, muito obrigado. Feliz, papais, que continuem assim. Obrigado. Cada vez mais felizes, né? E deixando, vocês estão vendo que o que vocês receberam dos pais, vocês estão honrando, e eu estou vendo que os filhos já estão pegando o que é seus, né? Que vocês também estão deixando para eles, né? Então, muito obrigada por essa tarde tão rica, com essas histórias maravilhosas. Beijo grande. Obrigado. Beijo. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau.